Olá! Já aconteceu com você de abrir uma garrafa de vinho, não consumir ela inteira e você perguntar: o que eu faço para o vinho não estragar? Neste vídeo eu vou explicar por que o vinho estraga depois de aberta a garrafa. Mais ainda, vou dar 4 dicas de como conservar o vinho depois de aberta a garrafa, de maneira que você pode ainda continuar degustando vários dias depois. Eu sou Maurício Ferreira e este é o canal do Apaixonado por Vinhos. Se você gosta de vinhos, meu amigo, este é o seu canal. Convido, fique comigo até o final, tenho certeza que você vai gostar. Voltamos em 5 segundos. Vamos direto ao assunto sem enrolação, pois aqui tem conteúdo com objetividade. Queria dizer para você que existe uma relação de amor e ódio entre o vinho e o oxigênio. E o pivô dessa relação conflituosa está num processo natural chamado oxidação. Basta o vinho entrar em contato com o oxigênio, que está abundante na natureza, e se inicia esse processo de oxidação. Ocorre que, se o vinho permanece por um longo tempo e sem qualquer controle em contato com o oxigênio, em alguns dias o vinho fica intragável, não dá para se beber. Por isso que a gente fala dessa relação de ódio, de morte entre o oxigênio e o vinho. Mas há também, não é o objeto, não é a razão de ser desse vídeo, mas há também uma relação de amor entre o oxigênio e o vinho. Vem através do mesmo processo de oxidação, mais uma oxidação controlada. Isso ocorre principalmente quando se coloca o vinho em barricas de carvalho, um vinho tinto, por exemplo. Sobre esse assunto, por que se coloca o vinho em barricas de carvalho, eu até gravei um vídeo, vou deixar o link aqui em cima para você assistir. Não importa o estilo do vinho, branco, tinto, rosé, doce, seco. Uma vez aberto, inicia-se o processo de oxidação. Então vem a pergunta: e o vinho que sobra, ele vai estragar? Com certeza ele vai estragar, porque o oxigênio é abundante na natureza e o vinho aberto, com contato com o oxigênio, leva a que ele se torne intragável, imbebível depois de um certo tempo. Mas é importante destacar que seja o vinho baratinho e simples, seja o caro e renomado, ambos vão estragar. Todavia, o vinho mais caro, se ele passou por barricas de carvalho por um longo tempo, ele sofreu aquele processo que eu já mencionei de oxidação controlada. Assim, depois de aberto, ele vai se conservar por um pouco mais de tempo do que o vinho simples e baratinho que não passou por barrica de carvalho. A situação está posta. No jantar, você abriu uma garrafa de vinho e sobrou metade. O que fazer para que este vinho não venha estragar? Se você simplesmente pegar a rolha e fechar a garrafa, nós teremos que metade da garrafa estará com oxigênio, e esse oxigênio será suficiente para em alguns dias vir estragar o vinho através da oxidação. O que fazer então? A química nos ensina que a oxidação é uma reação, e toda reação química, quando submetida a temperaturas mais baixas, essa reação fica mais lenta. Já pensou o que fazer então? É simples, você vai pegar o seu vinho, vai realmente tampar com a mesma rolha com que você abriu e vai colocar na geladeira. Na geladeira vai ficar a 8, 10 graus. Isto é suficiente para retardar a oxidação em vários dias. O vinho, nesse estado, na geladeira, ainda com metade da garrafa com oxigênio, mas resfriado, pode durar 3 até 4 dias, dependendo do vinho. Já é uma forma de você consumir sem perceber, depois de 3 dias, qualquer resquício de oxidação. Vamos então à segunda dica de como conservar aquele vinho que sobrou no jantar. Eu costumo comprar garrafas pequenas, como essa daqui de 187 ml, que é chamada garrafa de 1/4, e esta aqui de 375 ml, que é uma meia garrafa. Essas garrafinhas são práticas. Primeiro, que se você está sozinho, uma meia garrafa ou somente uma taça desta pequena é suficiente para uma refeição. E depois que eu consumo essas garrafinhas, o que eu faço? Eu lavo, esterilizo com água quente e seco. E depois eu coloco aquele vinho que sobrou nestas garrafas. Se você conseguir uma garrafinha pequena com tampa de rosca como essa, melhor ainda. Por quê? Você vai pegar o vinho que sobrou, se foi meia garrafa, vai colocar nessa garrafa de 375 ml, nessa meia garrafa.
o vinho vai ocupar todo o espaço da garrafa. Você vai fechar com a tampa de rosca. Como nós não teremos praticamente oxigênio no interior da garrafa, o processo de oxidação fica aqui quase que suspenso. Mas não é só. Mesmo que você encha toda a garrafa, também deve colocar essas garrafinhas na geladeira para reduzir a temperatura e retardar ainda mais o processo de oxidação. Colocando em garrafas pequenas, você vai ter aí uma durabilidade de 10 dias, 15 dias deste vinho guardado na geladeira e ao abrir você não vai perceber qualquer diferença. Está curioso? Esses dois vinhos é um Cabernet Sauvignon da vinícola Corta, chilena. Este é o K42, que você pode encontrar na Vinho e Ponto. Esse eu comprei na Vinho e Ponto da minha cidade, de Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos à terceira dica, e para mim é a melhor. Se você não quer comprar garrafinhas de vinho para colocar sobra de vinho nelas, é simples. Compre uma bomba que faz vácuo como essa daqui. É muito simples. Ela é acompanhada de uma rolha de borracha. Essa rolha tem orifícios, de forma que, uma vez colocada a rolha na garrafa, que ainda tem um pouco de vinho, você retira o ar com esse movimento. Esse clique indica que já começou a se formar o vácuo no seu interior. E é interessante que, como se formou o vácuo, saiu o oxigênio, essa rolha fica presa. Vou retirar a rolha sem retirar o vácuo, para você ver a pressão que ela tem. Perceberam? Então criou-se quase que um vácuo total. Não é total, mas é o suficiente para que o vinho, a sobra de vinho que ficou na garrafa, possa durar aí 5, 6 dias tranquilamente. E é importante, se no dia seguinte você vai tomar mais um pouco, você abre, tira a rolha de borracha, toma um pouquinho, volta a rolha novamente e, mais uma vez, retira todo o oxigênio no seu interior. Sempre, depois disso, coloque na geladeira, pois a baixa temperatura faz com que o processo de oxidação, como já expliquei, seja mais lento. E assim, você pode consumir o seu vinho por vários dias. A principal marca desse dispositivo é Vacuvan e ele custa mais ou menos em torno de R$130. A quarta dica é esse dispositivo que apresenta um método revolucionário para conservar o vinho. O nome dele é Coravin. O que ele faz? É simples, ele extrai o vinho da garrafa sem retirar a rolha. Como é que é isso? É milagre? Não, é ciência. Eu, inclusive, já gravei um vídeo, está no canal, em que eu dou detalhes sobre o funcionamento do Coravin. Vou apenas aqui então explicar rapidamente, tendo interesse, basta ir no link e você terá o vídeo completo. Essa agulha é injetada na rolha, a rolha colocada na garrafa sem abrir. E com isto, tem aqui uma cápsula como essa de gás argônio. Quando você aperta essa alavanca, o Coravin injeta argônio no interior do vinho e isso faz com que expulse o vinho e sai por esse bico. O interessante é que esse gás argônio é um gás nobre. O que significa isso? É um gás que ele não reage com o vinho e assim como você expulsou o vinho e aquele espaço que sobrou não entrou oxigênio, mas entrou o argônio não se mistura com o vinho e assim o vinho fica intocável, com todas as suas características. Depois que você retira a agulha, a rolha se recompõe e você pode inclusive pegar a garrafa e deixar numa adega refrigerada na posição horizontal, deitado. E aí não vai vazar nada porque a rolha se recompôs. Mas preste atenção, este é um dispositivo que não é barato. Hoje custa em torno de R$1.800. Então ele é utilizado somente para grandes vinhos, para vinhos caros. Quando você quer tomar apenas uma taça e quer guardar o vinho para continuar bebendo dias depois. Esse também é um dispositivo muito utilizado em restaurantes para grandes vinhos. Os restaurantes afirmam que, passado 2, 3 meses, simplesmente os clientes não percebem qualquer diferença e o vinho continua como que se aberto naquele instante. Não significa que após 2, 3 meses o vinho começa a estragar. Não. O detalhe está que justamente os restaurantes, em 2, 3 meses, é vendida toda a garrafa. Então não se tem notícia de um prazo maior que 3 meses. Mas eu diria para você que pode ficar 6 meses, 8 meses sem problema algum, justamente pelo princípio de que o gás argônio não se mistura, não reage com o vinho. Meu amigo, se você gosta de aprender sobre vinhos, vou deixar para você um link bem aqui de um curso básico de vinhos. É uma playlist com 59 vídeos. Assistindo esses vídeos, você terá muito mais do que uma noção básica. Você vai chegar até num nível intermediário de conhecimento em relação a vinhos. E tudo de graça, basta você acessar a playlist.
E se você não entende muito de vinhos, siga a ordem dos vídeos. Se você já entende, você pode escolher aleatoriamente o vídeo que você quiser. Simplesmente eu peguei alguns vídeos do meu canal e coloquei numa ordem didática, de forma a se transformar num ótimo curso. Espero que tenha gostado do vídeo, por isso eu convido meu amigo, inscreva-se no canal, clique no botão inscrever-se. O que você ganha? Você ganha aqui, fazendo a sua inscrição e ativando o sininho, você vai receber a informação em primeira mão toda vez que eu publicar um vídeo novo. Saúde para você, meu amigo, e um forte abraço e até o próximo vídeo.